nos dias atuais, o medo é aquele que norteia a vida de muita gente. Todos se preocupam de uma forma negativamente. E o pessimismo é cultivado de uma maneira avassalante. Quer dizer, todo mundo, com raras exceções, cultiva o otimismo. Sempre que alguém pensa em alguma coisa, primeiramente ela pensa na possibilidade de não dar certo, para depois reflexionar se talvez dará certo ou não. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos exatamente mudar o nosso enfoque mental. Precisamos habituar a nossa mente a pensar positivamente. E é interessante que nós precisamos compreender que os pensamentos são matéria, têm vida, que as palavras também, por sua vez, têm vida. Então, tudo que nós pensamos e falamos de uma forma negativa influi no nosso psiquismo, no nosso corpo físico, na nossa saúde. E tudo que nós falamos, pensamos, falamos de forma positiva, também proporciona-nos saúde, saúde espiritual e saúde física. Isso é algo que nós devemos gravar e entender que é uma verdade. Existem alguns casos na vida de Chico Xavier que são sui generis, quer dizer, algo assim que só com o Chico mesmo. Certa feita, o Chico trabalhou até altas horas da madrugada no atendimento no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, e logo de manhã ele teria que ir para a Fazenda Modelo. Saiu atrasado, nem café tomou, pegou a charretinha dele, o que já estava esperando na frente da casa dele, e ele saiu agitado para ir à Fazenda Modelo. E na estradinha existia algumas casas, pessoas que moravam nas imediações, e apareceu numa das casinhas uma senhora, uma senhora que o Chico conhecia de longa data, e começou a gritar: Chico, Chico, por favor, preciso muito falar com você. E aí o Chico, apressado, o Chico estava já atrasadíssimo para o trabalho, simplesmente deu com a mão e seguiu em frente com a charrete. Nesse instante, o Espírito Emmanuel apareceu e disse para ele: volte lá, é importante que você volte. E aí ele, a contragosto, voltou para conversar com a senhora. E ela falou dos seus problemas e tal, e no final abraçou, e o Chico então saiu correndo, subiu no charrete e ia indo embora, e a mulher ficou no portão da cerca da casa, falando: vai com Deus, Chico, que Deus te abençoe. E nesse momento, Emmanuel então colocou a mão na testa do Chico e falou: olhe para trás e veja o que está vindo na sua direção. E o Chico olhou e saía da boca da senhora uma matéria luminosa, brilhante, que vinha na direção dele. E aí Emmanuel falou para ele: olha, Chico, se você não tivesse voltado, e se ela estivesse agora gritando:
vá para o inferno, vá para o diabo. Você imagina o que estaria saindo da boca da senhora neste momento. Então, Chico gravou a lição. E é algo que nós precisamos também pensar um pouco. As palavras, os sentimentos, tudo é matéria. Exatamente aquilo que Emmanuel fez Chico ver que estava saindo da boca daquela mulher. Então, são exemplos importantes a respeito das palavras, a respeito dos pensamentos. Existe um outro caso fantástico do Chico, que ele contou num programa de Natal na Rede Bandeirantes em 1985, no programa da então apresentadora daquela emissora, Hebe Camargo. E Chico narra uma história acontecida em Pedro Leopoldo. Aquele acontecimento foi marcante na vida de Chico, inclusive. Toda semana, como já era conhecido, Chico e algumas pessoas visitavam algumas casas na periferia, onde moravam pessoas carentes, e Chico sempre levava alguma coisa para aquelas pessoas. Mas, em especial, tinha uma menina que era hemiplégica, estava numa cama e todos os finais de semana Chico ia visitá-la. E a menina chamava-se Valéria. E aí o Chico ia lá e ela não conseguia falar, e o Chico tentava fazer com que ela falasse algumas palavras, e ela tentava e não saía nada. E o Chico dava bala, levava bolo e conversava muito com Valéria. E certa feita ligaram, mandaram avisar o Chico em sua casa que Valéria estava muito doente. Ela tinha contraído uma pneumonia. E Chico, então, no dia seguinte, foi até a casa de Valéria e lá chegando, viu que o estado dela realmente era delicado, o médico já tinha receitado vários medicamentos e ela estava tomando, mas não melhorava, a febre baixava um pouquinho, voltava. Então Chico começou a conversar com a Valéria. Valéria, minha filha, veja, diga, faça um esforço, diga, Jesus. E ela resmungava e não conseguia. E o Chico, então, com lágrimas nos olhos, dizia para ela: Valéria, Jesus andou pela terra, curou tanta gente. Diga o seu nome tem tanto poder. Diga Jesus. E ela, com muito esforço, ela conseguiu falar Jesus. E Chico, então, chorando, disse: Valéria, você falou o nome de nosso Senhor, que maravilha, e Jesus vai lhe abençoar. E Chico depois volta para a sua casa, e no dia seguinte veio a notícia de que Valéria tinha desencarnado. Bom, o tempo passou, Chico tinha mudado para Uberaba e, certa feita, quando ele teve uma crise muito forte de angina, o médico então receitou repouso absoluto para ele. Ele tinha que ficar no quarto, deitado, não podia receber visitas de ninguém, só entrava no quarto a enfermeira, uma senhora que o atendia, e até Chico falou para ela assim: olha, minha irmã,
a senhora sabe, não pode vir pessoas me visitar, mas eu recebo muitos visitantes. Tinha uma cadeira à beira da cama, onde a enfermeira utilizava, e o Chico falou: ó, quando a senhora não estiver aqui, ou estiver, mas de repente eu estiver falando com alguém, a senhora pode ter certeza que eu estou conversando com um visitante invisível. E a mulher, então, seu Chico, compreendo e tal. E Chico, então, certo dia, logo depois, estava sozinho no quarto, com a porta do quarto fechada, e de repente entra no quarto um espírito luminoso, de uma beleza ímpar, e atravessou a porta e veio na direção do Chico, uma moça morena, muito bonita, e o Chico não a conhecia. E o Chico falou: minha irmã, que bom que você veio me visitar, mas qual que é seu nome? Ela falou: não, Chico, você vai ter que adivinhar. E aí o Chico falava: mas ela falava: olha, eu sou de Pedro Leopoldo, de família de Pedro Leopoldo. Aí o Chico falava: mas então diga pelo menos o nome da família, porque a gente conhecia todo mundo lá pela família. E ela falava: não, você vai ter que adivinhar. E daí o Chico insistiu para ela declinar o nome da família e tal, e de repente ela falou assim: ó, eu só vou dizer um nome. Quando eu disser esse nome, você vai lembrar. E aí o Chico: pois então, minha irmã, por favor. E aí ela pegou e falou assim: Jesus. E aí o Chico desabou: Valéria, você está tão bonita, que alegria, que emoção. E aí ela pôs a mão no peito do Chico, que doía bastante por causa da angina, e a dor desapareceu. E aí o Chico disse a ela: Jesus é muito bom, porque eu não mereço, e no entanto você aqui está, e você tirou a dor do meu peito. E então esse fato demonstra que Chico sabia que um nome, uma palavra, tinha um poder muito grande quando alguém a pronunciava. Essa palavra, Jesus, é como se fosse um mantra que os hindus, que algumas religiões espiritualistas utilizam, né? É algo que a gente não faz ideia do poder que algumas palavras têm, tanto para o bem quanto para o mal. Então, Chico sabia disso. Por isso que ele insistiu para aquela menina falar o nome de Jesus. E num livro psicografado pelo Divaldo Franco, chamado Elementário Espírita, ditado pelo espírito Marco Prisco, tem uma mensagem que no seu começo tem uma recomendação do Marco Prisco dizendo assim: ó, faça exercícios mentais de saúde repetindo diariamente: Jesus é vida abundante. Este mantra, vamos chamar assim, realmente é muito poderoso, porque eu uso esse mantra desde 1976 e posso comprovar que ele é muito poderoso e nos ajuda. Então, a verdade é a seguinte: o que são mantras? Para os budistas,
palavras, frases, às quais se atribui um grande poder espiritual. É muito interessante a gente aprender isso aí. Alguns psicólogos ocidentais defendem que o mantra possui uma energia sonora que movimenta outras energias que envolve quem o entoa, quem o pensa, quem o diz. Porque, na verdade, você não precisa exteriorizar o seu pensamento, mas se você ficar repetindo no pensamento palavras, frases, você está naturalmente entoando um mantra. Então, mantra, o que significa? Do sânscrito, man significa mente e tra significa controle, ou seja, controle da mente. Que essa combinação de sons poderia ser entendida. Então, essas peças consagradas pelo uso superior alguma coisa que várias fraternidades iniciáticas, doutrinas espiritualistas e credos religiosos se utilizam. Elas, então, podem se constituir numa palavra, num verso, num aforismo, numa fórmula espiritual. E suas palavras e frases são de articulação harmoniosa. E quando pronunciadas num ritmo ou sonoridade peculiar sob forte concentração mental, elas despertam no organismo físico da pessoa um energismo incomum que faz com que haja um certo desprendimento ou euforia espiritual. Então, essas frases, através de sua repetição rítmica e contínua, mediante as quais se originam certas vibrações que produzem certos efeitos ocultos. Então, é importante compreender que alguns psicólogos, aliás, médicos, indivíduos da área de saúde, desde muito tempo, já descobriram isso, a importância disso. Então, há nas palavras sublimes certa musicalidade terna e vigorosa, que, acionada progressivamente, pode alcançar, então, a intimidade atômica da matéria, quer dizer, da célula do indivíduo, causando modificações inesperadas. Por exemplo, uma terapeuta americana muito famosa, que desencarnou há pouco tempo, mas ela foi, aliás, eu a conheci pelo Divaldo Franco, numa palestra ele falou muito sobre ela, sobre o seu trabalho. Então ela desenvolveu, por exemplo, ela falava assim, olha, as pessoas muito críticas, muito severas, que não conseguem entender o tempo de cada criatura que a rodeia, as suas limitações, suas deficiências e tal, elas vão criando em si uma certa repulsa e esta situação vai começar a causar dores nos ombros, dores nos joelhos, a pessoa vai ter dores e não sabe de onde vem. E essas dores vêm do seu sentimento, no sentido de que ele não desculpa, que ele não entende, que ele não percebe. Então, esta terapeuta, ela desenvolveu inúmeros
mantras, frases, né? E uma delas diz assim, que eu até hoje também eu uso: perdão, tolerância, compaixão, avanço sem hesitações. Quer dizer, você fica repetindo isso: perdão, tolerância, compaixão, avanço sem hesitações. De repente, as suas dores, as suas articulações vão relaxando, porque você vai transmitir essa transformação para o seu físico. A palavra perdão é um mantra vigoroso, positivo. A palavra tolerância também, a compaixão também. Então, e é tudo que o indivíduo às vezes necessita entender, porque ele não desculpa, ele não perdoa e tal. Não é que é uma coisa assim absurda, não, mas são picuinhas, coisinhas pequenas que ele vai acumulando, porque nem todo mundo é perfeito, nem todo mundo é hábil em determinadas coisas e tal, e a gente tem que entender, senão a gente vai começar: ai, mas essa criatura, meu Deus, e vai ficando retesado, vai ficando, e o resultado são dores físicas, e é uma coisa que acaba prejudicando bastante a vida de muita gente por aí. Tudo porque a mente não está adestrada para esses pensamentos positivos, essas ideias boas. Então a coisa complica bastante. Então, só para se ter uma ideia, essa ação que se produz vai agir aonde? Vai agir no nosso sistema nervoso e vai, então, fazer uma espécie diríamos assim, uma doação extra de energias que nós vamos nos sentir bem. Então, observemos, por exemplo, o lado negativo das palavras. A palavra guerra, por exemplo, segundo os especialistas, podemos considerar como um mantra negativo. O homem desata na mente uma série de imagens e lembranças mórbidas. Quando se fala em guerra, já se tem isso aí. Então, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, a humanidade terrena comprovou o efeito terrificante dos mantras negativos ou malévolos quando o nazismo divulgou pela Alemanha fórmulas, distintivos, insígnias e símbolos que, tanto pela imagem quanto como verbalmente, visavam despertar as emoções belicosas dos alemães. Foi isso que aconteceu. Então percebam que realmente é aquela cruz suástica que na Índia ela é invertida e tem um significado positivo. Na Alemanha, Hitler inverteu e criou então um símbolo negativo, poderoso inclusive, com uma cor excitante, uma cor vermelha. Então, funcionou como poderoso dinamizador negativo. Até os uniformes negros dos SS evocavam no subconsciente das criaturas as próprias forças trevosas que alimentam e compõem a egrégora infernal do mundo diabólico. Então, é importante a gente observar que quanto mais pronunciamos determinada palavra ou frase e pensamos nela, tanto mais energética, coesa e nítida é a sua representação idiomática e vibração psicofísica. Palavras como amor, paz, perdão, esperança, bondade, embora sejam vocábulos comuns,
e de uso no mundo profano já possuem um sentido para servirem como verdadeiros mantras. Por exemplo, eu criei um assim: penso só no bem, ou é melhor, esqueço o mal e penso só no bem. O bem é o amor e o amor tudo pode, o amor tudo vence. Então, se utiliza de palavras que são poderosas para criar essas frases importantes que para o vulgo não tem menor valor, não tem menor significado, mas para quem sabe tem um valor incomensurável. Então, a gente, por exemplo, imaginem vocês repetindo, existe abundância para todos, inclusive para mim. Como que você vai se sentir você repetindo isso diariamente, várias vezes? Vai se sentir melhor. Você vai entender que nós estamos na abundância do universo e que, apesar de estarmos numa situação de dificuldade momentânea, nós podemos melhorar, porque existe abundância. Isso que é importante a gente perceber. É importante a gente entender que as frases, elas têm esse valor. Então, essa questão que o Espírito Marco Prisco fala no livro Elementar Espírita, né? Jesus é vida abundante, pensa no poder, no valor disso. Como o Chico demonstrou, o nome de Jesus tem poder, é um mantra, porque ele lembra tudo o que é maravilhoso, tudo o que o amor do Pai criou e está aí à nossa disposição. Então, é importante isso. Por isso é que, há algum tempo atrás, um médico inglês, Dr. Richard Bach, que foi o descobridor do poder curativo das flores e criou os famosos florais de Bach, ele também descobriu que, juntamente com o medicamento, o indivíduo pode apressar, ampliar o seu poder curativo, repetindo palavras, repetindo frases que são verdadeiros mantras. Então, por exemplo, o Dr. Bach, quando ele criou ou melhor, quando ele descobriu os florais, poder das flores, mas também, paralelamente a isso, você usa estas repetições diariamente para ajudar no seu tratamento. Então, num medicamento para depressão, para tristeza, para uma baixa autoestima, né? O indivíduo está tomando o medicamento, mas tem que repetir lá: amo-me a mim mesmo, exatamente como sou. Eu me perdoo, pois já fui perdoado há muito tempo. Então, é importante entender que quando nós pegamos um remédio, qualquer remédio, e se nós fizermos uma prece em nome de Deus, em nome de Jesus, o médico das almas, eu tomo esse comprimido sabendo que ele vai me ajudar, vai me restaurar o equilíbrio, isso e aquilo e tal. Imagine o que ele impregna de energia, de força naquele medicamento. É interessante contar que, certa feita,
uma moça, senhora, procurou Chico Xavier em Pedro Leopoldo e disse para ele, Chico era muito pobre, e disse a ele que ela tinha contraído pneumonia e estava se sentindo muito mal e não tinha, e o médico tinha passado uma receita com vários remédios e ela não tinha dinheiro para comprar. E aí o Chico, que também não tinha nada nos bolsos, né, ficou pensando, e o Espírito Emmanuel vem e fala para ele, ó, diga para ela fazer o seguinte, veja quantos dias o médico mandou ela tomar o remédio na receita. Então ela que corte essa receita em pedacinhos com o número de dias para ela tomar o remédio. E pegue um copo com água e cada dia, no horário em que ela deveria tomar o medicamento, ela pega aquele pedacinho da receita e engole com um copo d'água, fazendo uma prece, fazendo uma rogativa, pedindo à Mãe Santíssima que a ajude. E assim ela fez. E passado algum tempo, o Chico já havia esquecido e tal, ela apareceu lá para agradecer que estava curada, que estava boa, e não tomou remédio, tomou aquela medicação espiritual que ela produziu. Porque quando a gente ora, a gente produz, a gente pode magnetizar a água, a gente pode, enfim, encontrar e produzir o próprio medicamento para nós. Então, se uma criatura pegar um comprimido e dizer assim, eu vou tomar isso aqui, mas eu não acredito nessa coisa, você não serve para nada e tal, com um pessimismo terrível, pode ser o melhor, o remédio mais caro do mundo, não vai fazer efeito algum. E, no entanto, um pedacinho de papel com uma água magnetizada tem esse efeito que Chico narra. Então, é importante a gente observar que nós precisamos nos libertar do medo, do pessimismo, dos sentimentos negativos e aprendermos, então, a cultivar o otimismo através desses procedimentos. É muito importante que nós entendamos que tudo está no pensamento. A cura espiritual, as realizações, enfim, tudo está no pensamento. E é por isso que nós precisamos aprender, e a doutrina espírita aí está nos dando tantas e tantas orientações, informações, e que nós, muitas vezes, continuamos com medo, continuamos pessimistas, continuamos agindo como materialistas, apesar de nos dizermos espíritas, né? E tudo porque não atentamos para esses detalhes. Portanto, é muito importante mesmo que nós aprendamos que as coisas são para nós melhorarmos e não para piorarmos. Ninguém veio aqui para a Terra, como diz Divaldo e os bons espíritos, ninguém veio aqui para a Terra para ser infeliz, para ser um miserável, para sofrer horrivelmente, para levar uma vida pior do que os animais. Não, a gente veio para cá pelo contrário, pelo oposto. Então, é importante nós confiarmos, acreditarmos, termos a certeza de que existe abundância para todos, inclusive para você que muitas vezes está cultivando o pessimismo direto, sempre, e não se atina do mal que está fazendo a si próprio. Por isso, nós vamos pensar sempre em Jesus.
vamos buscar a vida abundante que Ele representa, que Ele é, para nós conseguirmos nos livrar do medo, nos livrar do pessimismo e adquirir um otimismo e desfrutarmos uma vida feliz. Que o Senhor nos abençoe e ampare a todos.